fala, nossa, como você é boy, não sei o que lá. E o cara quer pisar no seu tênis e fala, cara, legal, eu comprei um tênis, o que é legal? Eu vim com um tênis fudido? Começa assim, é ser pobre? Não, a inveja é um vício, ele é um dos pecados capitais. Ela é um vício mesmo, desejar, né, o mal do outro. E é muito melhor você conseguir ganhar através da sua própria evolução pra estar por cima do outro, não diminuindo o outro, porque isso você tira energia do sistema, né, do mundo. E falando em vício, eu ia fazer até essa pergunta lá atrás. Cara, o novo investidor que é viciado em jogo de azar, cassino, é um risco pra esse mercado de ações? Porque pra ele, né? Porque... Pra ele, né? Pra ele. Não, pro mercado, ele, pro mercado é um risco temporário, né? Mas, tipo, cara, eu penso, um cara que, tipo, perde dinheiro no poker, joga naquelas máquinas caça-níquel, eu acho que se eles entrarem no mundo do day trade, os caras vendem a mãe pra comprar ações e perder dinheiro no mesmo normal, dia. é muito comum. Mas esses caras, eles representam, pra mim, um risco pro especulador. Pro investidor, não tanto. Pro investidor é mais uma oportunidade. Eles são o óleo do sistema, entendeu? E o sistema engole ele. Eles são a galera que deixa o papel com liquidez, que eles estão comprando e vendendo. Agora, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Vocês têm um programa que chama Os Antifrágeis, né? E como que faz pros primos acharem vocês nas redes sociais? Olha, os Antifrágeis, eles estão no meu canal, Luiz Fernando Roxo, no YouTube. 4 temporadas, estamos terminando a 4ª temporada agora. E eu e o Richard estamos fazendo muita coisa no Instagram. O Instagram... Passa na Infomoney também, né? Passa na Infomoney também. Pra achar vocês no Instagram, como que tá? É o meu sobrenome, @Rittenband. É o Rittenband, R-Y, tem Band. É, T-E-N-B-A-N-D. A gente vai deixar na descrição também. Vai deixar na descrição. Richard Rittenband e o seu, Roxo? O meu é Luiz com Z, Fernando Roxo. E pra quem assistir hoje, né, o episódio vai ser no dia 25, Lucão? É isso? 25 é segunda-feira? Acredito que sim. É 25, né? Tem que sair. Vocês estão fazendo um workshop, alguma coisa assim essa semana, não estão? Exato. Essa é a semana antifrágil na Infomoney. E a semana antifrágil, a gente durante a semana inteira tem conteúdo. E nós fizemos 4 aulas, né? 4 aulas explicando sobre a situação global da economia, sobre como se expor, sobre os riscos de colapso. Então é bem interessante essa série que tá. Pra achar a série, é só entrar na Infomoney ou nas redes de vocês? Exatamente. E é gratuita a série? Gratuita. Legal, muito bom. Então, primos, terminando aqui, quando tiver um tempinho, entra lá na Infomoney, na rede do Richard e do Roxo e assistam essa série, porque o conteúdo que eles produzem é de uma qualidade tremenda. E eu queria então aproveitar esse gancho, não sei qual gancho, na verdade não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas assim... Eu tenho um gancho. Eu acho que tá na hora de soltar a minha pergunta... A minha pergunta que vai revolucionar o episódio do podcast de hoje. Manda. A minha pergunta. O sistema aéreo hoje, ele é antifrágil, né? Nossa! Sistema não aéreo. pensou Calma. sozinho. Eu duvido que o cara pensou sozinho nessa pergunta. Hugo que te passou, né? Não foi. Fala a verdade. O sistema aéreo, ele é antifrágil hoje, né? Ele é. Ele é antifrágil. Hoje sempre. E ele, então, ele tipo, é uma empresa antifrágil. Não, é um setor. É um setor antifrágil, desculpa. Isso. Só que não é um setor bom pra investir, correto? Sim. Então, como que, tipo, se uma empresa é antifrágil, mas ela, ao mesmo tempo, não é boa de investir? Não necessariamente, já viu o histórico das ações da Boeing mesmo? Não, é porque, tipo... Que a Boeing, né? Ela fornece para porque, tipo, o maior investidor do Brasil, o Warren Buffett, ele mesmo fala que, tipo, Que isso, velho? O Kaique, mano, ele errou 5 coisas. Ô, Kaique, mas o próprio Warren Buffett, ele falou isso, mas ele investiu também. Mas ele investiu? Investiu então, porque pra mim, ele, tipo, pelo que o primo falou já e tudo mais, ele já é um setor que ele não investe. Isso. Deixa eu contar que essa história é interessante. O Warren Buffett fala... É interessante. Chupa essa, galera. É interessante. Selo de Existem 2 tipos de empresa aérea. Essa é uma frase do Buffett, né? As que já quebraram e as que vão quebrar. Isso posto, ele tem a JetNets lá, que ele é sócio de uma companhia aérea, e quando ele comprou o primeiro avião, ele chamou de o injustificável. Quer dizer, ele comprou porque ele gostava de avião, e todo mundo, se puder, um dia vai ter um avião. É muito interessante quem não tem dinheiro e fica falando, eu, quando ganhar dinheiro, eu vou ajudar os outros, eu não vou ter nada. E é mentira. Quando o cara tiver dinheiro, ele vai comprar um avião, é óbvio. Então, não significa que as companhias aéreas e as empresas de dentro do setor sendo frágil, que o sistema inteiro é frágil. Aliás, um sistema antifrágil, ele é exatamente antifrágil porque as peças que estão dentro dele são frágeis. Então, por exemplo, o sistema californiano de economia,
que são as startups. As empresas são frágeis, a maioria vai quebrar rápido. E isso vai levar informações para o sistema e o sistema inteiro vai ficar cada vez mais robusto. A companhia aérea também. Se há um acidente de um avião em uma companhia, aquilo não vai atrapalhar as outras companhias, nem os outros passageiros, é isolado, e esse aprendizado desse acidente vai nutrir todo mundo e o sistema vai ficar mais inteligente. Você aprende a cada queda de avião, né? Você vai aprendendo e vai aprimorando, né? E vai deixando os aviões cada vez mais seguros. Você aprende a não voar de Boeing, porque não dá, né? E porque uma companhia aérea é um mau negócio, aí já é uma questão estrutural do negócio, porque ela ganha de canequinha, que é a passagem, e quando ela perde por causa do acidente, então perde muito dinheiro. Então ela realmente é côncava, ela é frágil. Os custos que ela tá sujeita são custos aí que são expostos a muitos eventos, né, sistêmicos, né? Por exemplo, combustível, né? Acontece alguma guerra, acontece alguma coisa aí, o preço do petróleo, etc. Então, assim, os custos dela são muito, né, voláteis, assim. E então, é muito competitiva, e quando inventaram avião, sei lá, 80, 100 anos atrás, tinham centenas de empresas aéreas, cada vez tem menos empresas aéreas, elas são extremamente competitivas, e o cara que monta uma companhia aérea, ele é um aventureiro, ele não quer muito ganhar dinheiro, ele gosta de avião, entendeu? Então, é um business tão romântico que não vale a pena você ser um investidor, porque todo mundo, ninguém tá trabalhando por dinheiro ali, porque a margem é muito pequena. Se você for dono de uma empresa de saneamento básico, de distribuição de eletricidade, que é muito menos romântico, tem muito menos competição, você vai ganhar muito mais dinheiro e vai ter uma margem muito melhor. A gente ouve muito falar hoje do buy and hold, né? Aquele cara que compra pro longo prazo, no primo mesmo. Poxa, as pequenas vezes que a gente fez algumas vendas no quadro do Rumo ao Bilhão, nossa, vi uma galera tacar pedra na gente, falando, você tá louco, não pode vender ação e tal. E eu já falei com o Richard sobre esse assunto algumas vezes aí, inclusive uma das vezes foi quando a gente tava na virada do ano, né, com champanhe. Junto com o Dr. Brown e a máquina do tempo. Junto com o Dr. Brown e a máquina do tempo. Quem dá uma olhada no vídeo, que vídeo que é? Foi o último 1.000 milhão. Foi o último, né, quando bateu o milhão. Vocês vão dar uma olhada lá que vocês vão entender quem é o Dr. Brown, que ele tá lá no vídeo. Do nada, em algum momento do vídeo, passa um velhinho ali atrás, ele para no ângulo perfeito da câmera, né? E a gente falou sobre esse assunto. E aí eu queria perguntar o seguinte, na opinião de vocês, a estratégia do buy and hold, o cara que compra e não vende mais, isso aqui é uma coisa boa? É algo que elimina o risco da ruína? Qual que é a ótica da antifragilidade para esse tipo de estratégia? Olha, primeiro a gente tem que considerar, né, do buy and hold, o cara nunca vai vender a ação, mesmo se ele identificar fragilidades e identificar que aquela empresa está se deteriorando ou aquele setor. Essa é a primeira questão. Segunda questão, o cara não vai ter nenhum tipo de opcionalidade igual o Warren Buffett tem, ele nunca vai ter dinheiro em caixa, ele nunca vai ter também uma parte de um lado conservador em renda fixa para os dias ruins. Essa é a questão, o cara vai estar o tempo inteiro, 100% nisso, então o cara vai... Aí o cara, que acontece? Esse cara vai acabar ficando pelo caminho, e mais, mesmo que ele esteja tentando até chegar na multiplicação, né, juros compostos, dividendos, por quê? Porque nos chamados momentos que a coisa pega mesmo, durante um grande mercado de baixa, o cara tem que ter outra característica, um mindset forte. Imagina eu lembro lá, quando eu dei a entrevista em meados de 2015, falando que a bolsa ia começar a subir na próxima perna de baixa, eu fui ridicularizado, todo mundo tirou sarro, era pecado você falar em comprar em ações. Hoje em dia é normal você falar comprar em ações. E da mesma forma que no grande topo é pecado você falar em vender ações. Então você tem que ter um mindset muito forte, e para você sobreviver, uma grande falácia, primos, é você olhar o retorno histórico também. Por exemplo, a tal ação em 20 anos deu 1000%. Ok, isso aí é o retorno do conjunto. Mas e aquele cara que tava lá comprando as ações, mas aí em um momento ele teve um problema de saúde grave e teve que vender as ações para pagar o tratamento? Ou ele teve um divórcio e levaram metade dele embora? Ou ele teve alguma coisa... Você concorda que o caso particular dele pode fazer ele ficar absorvido ali em algum momento e não conseguir participar de todos os retornos? Então, assim, o buy and hold, de uma forma pura, como às vezes é vendido, tem que tomar cuidado com ele. O cara que faz o buy and hold, entre aspas, e que é o mestre da sobrevivência, é o Warren Buffett. Como é que ele faz? Ele tem dinheiro em caixa, ele tem títulos do Tesouro Americano. 90 anos. Ele não compra quando o valuation tá elevado e não tá atrativo dentro do horizonte de tempo dele, que passa de 10 anos. Ou seja, ele compra na hora certa, ele sai dos negócios. Ele vai acertar tudo? Não, é impossível. A gente viu o caso agora da Heinz. Então eu acho
assim, respondendo a pergunta, tem que avaliar justamente assim, os bons buy and holds é um hold por algum tempo, porque o setor pode se deteriorar, a empresa pode se deteriorar, pode não ter um valuation atrativo, e você nunca abrir mão da opcionalidade, ter caixa, outro lado que a gente chama da estratégia barbell, que é ter o lado conservador que garante a sua sobrevivência, alguma coisa em renda fixa, etc. Quando a gente fala buy and hold, simplesmente significa comprar e ficar com ela. Não significa primeiro ter 100% em bolsa, não tem nada a ver com buy and hold isso. Não significa que em algum momento você não possa vender a empresa. O Warren Buffett ninguém sabe, mas o grande negócio da vida dele, e ele conseguiu tudo que ele conseguiu porque ele sabe muito de opções. Ele é o cara que mais entende de opções do mundo. Por isso que ele é dono de 50% das seguradoras. Então as seguradoras do mundo, principalmente seguro com distribuição normal, que é seguro de vida, de carro, tal, ele é dono de todas as seguradoras e resseguradoras. E isso gera um caixa absurdo. Com esse dinheiro ele compra as empresas e as ações. Então ele tem uma vaquinha leiteira que ele vende seguro, com esse dinheiro ele vai comprando empresa. Muito diferente da gente. Se você tem pouco dinheiro e pouco tempo para se dedicar à bolsa, para diversificar, claro, você pode comprar boas empresas num lado do seu dinheiro, do outro você deixa um investimento conservador e pode ficar com essa empresa enquanto você acreditar que faz sentido, a sua tese faz sentido. Mas bater no peito e dizer eu sou buy and hold e vou comprar isso pro resto da vida, não é assim que esses caras ficaram ricos. É uma seita, né? O pessoal confunde o buy and hold com buy and forget, né? Exato. Quer ver uma forma visual da gente enxergar no horizonte de tempo, longuíssimo prazo, como você está exposto a diversas empresas com bons fundamentos, e o cara que está fazendo o buy and hold e é um bom value invest, que ele está focado em identificar fragilidades, não é? E ver as que tem menos fragilidades, etc. Olha que interessante. Imagina que você está exposto a diversas empresas, ok? Se der tudo errado, a quanto que vai a cotação? O pior cenário no longuíssimo prazo vai para 0, se você não tiver nenhum tipo de alavancagem, concorda? Agora, se der certo, matematicamente pode ir para onde? Infinito. Pro infinito. Então você concorda? Olha só, você está trabalhando do 0 ao infinito. Agora você tendo diversas exposições, você cuidando, fazendo uma seleção boa. Agora, vamos jogar essa situação no longuíssimo prazo, onde a família da desordem vai passar várias e várias vezes, e isso aí vai oscilando do 0 ao infinito. Olha só, você consegue visualizar as grandes tacadas que você pode dar matematicamente. Porque assim, o longuíssimo prazo é uma exposição convexa, desde que você sobreviva para você pegar essas grandes tacadas. Então, para você sobreviver para dar essas grandes tacadas, você precisa ter a opcionalidade, que é o dinheiro em caixa, ou pode ter títulos de renda fixa, porque se você se manter vivo neste jogo de longuíssimo prazo, como você tem o payoff que vai de 0 ao infinito, você tá convexo. Você tá convexo e você vai dar uma grande porrada. Ou seja, o cara que compra então e segura no primeiro ciclo, ele quebra e já era. Não adiantou nada segurar. Do buy and hold, não é nem quebrar, às vezes assim, ele não vai ter um upside, né? Muito grande. A questão do buy and hold é comprar barato. Se você entender um pouquinho de balanço e souber quando a empresa tá barato, e enquanto ela não tiver, o seu dinheiro tá em caixa, você sempre vai fazer bons negócios. Então não é comprar sempre, é comprar quando o preço da empresa. Mas eu fiz questão de dar esse exemplo para mostrar que é importante sim o horizonte de longuíssimo prazo para que essa estrutura convexa se materialize entre o 0 e o infinito. Algumas podem virar pó e dar problema, só que como um valor inverso, às vezes você consegue pular fora tranquilamente, mas aquelas que derem certo, que isso que eu tô querendo dizer, vai dar muito certo. Uma conta. Agora, eu vejo muito os buy and holders defendendo o Luiz Barsi, por exemplo, né? Que eles dizem que o Luiz Barsi é um cara que ele nunca vende. Inclusive, eu lembro de ter gravado um vídeo com o Barsi ele falando assim: não, primo, você tá vendendo, a ação não vende, etc. Então, o que vocês têm pra falar dele ou de uma estratégia como essa? Eu acho que é um cara que é a demonstração do que a gente falou. Ele, ao longo do tempo, conseguiu sobreviver da forma que ele atuou, não é? E o que deu certo pra ele, deu muito certo. Teve outras empresas que ele investiu que não deram tão certo, mas assim, acho que o segredo é ele conseguiu se manter no jogo muito tempo. Por isso que ele conseguiu, né, ir reinvestindo. E eu acho que também tem uma outra coisa, né? Ele sempre compra, mas ele é um cara que, igual vocês falaram, ele compra barato. Ou pelo menos ele compra empresas que são convexas, como vocês falaram. Porque eu vejo ele comprando muitas empresas que, inclusive, quebraram, como uma Eternity, tá? Só que ele compra empresas que tem um upside gigante. Então as pessoas só querem comprar hoje o quê? Compra Itaú, balanço sólido, só cresce. Não, tudo bem. Mas, cara, o Itaú hoje vale o quê? Uns 400 bi. Dá pro Itaú valer 1 trilhão? Então, e mesmo se valer 1 trilhão, vai multiplicar por 2,5? Então ele compra muita empresa pequena, né? Então quando uma empresa dessa dá certo, ele multiplica por, sei lá, 100 vezes, às vezes 1000 vezes. Só pra vocês entenderem, viu, Primo? Na hora que o Primo falou, dá pro Itaú virar 1 trilhão, todo mundo fez
não com a cabeça, tá? Eu sei que a gente tá no podcast. Não, mas não fala isso, às vezes dá, né? Mas é difícil, Não tem como O saber. upside é pequeno. Então, de toda a arte do bar, se tipo, é usar camisa furada, é ser um cara que não gasta nada. E de metrô trabalhar. O Buffett, todo dia ele come no McDonald's lá, ele passa de carro no McDonald's. Se a Berkshire valorizou no dia anterior, ele compra com bacon, ele gasta 30 centavos de dólar a mais. Se a Berkshire caiu, ele compra o lanche sem bacon. Esse é o Warren Buffett. Você quer ser assim, e é um cara de 90 que você quer anos. levar? Como que faz pro cara ter 90 anos e tomar todo dia Coca-Cola, McDonald's e ficar Esse é o segredo. Esse é o segredo, primos. Então, entendeu? Come Mac todo dia, Mas faz que você sentido. vai chegar com 90 Gordinho anos que come milionário. salada, mete um regimão, não é? Eu queria jogar dois temas aqui que, puta, a gente precisa falar. São temas muito importantes, muito fodas. Primeiro, Joesley Day. Foi uma coisa que, cara, não dava pra prever. E o Joesley Day foi só um exemplo, tá? Do cisne negro. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o cisne negro. E depois eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o skin in the game, né? O conceito da pele em risco que a gente fala e defende tanto aqui no Primo. Joesley Day foi dia 17 de maio de 2017. Foi quando descobriram as gravações lá do Temer com Joesley, que era o dono, um dos sócios lá da JBS. E foi muito interessante esse assunto, porque no dia 15, que foi uma segunda-feira, 2 dias antes, eu fui num programa de investimentos, bater papo, e o Conrado lá na época que estava me entrevistando perguntou: Roxo, dá pra saber qual a empresa que vai subir, qual a empresa que é antifrágil? Eu falei: olha, a que vai subir muito a gente não sabe, mas a empresa frágil que vai quebrar a gente sabe. Ele falou: tem alguma empresa frágil que pode quebrar? E eu falei: eu estou vendido na física em JBS. E eu estava. Era dia 15 de maio e eu ganhei dos 10 e pouco que ela foi até 6 e pouco, eu ganhei essa queda. Então é possível a gente saber as coisas frágeis, e os cisnes negros, que são os eventos altamente improváveis e que a gente explica um pouco mais, a gente vai explicar, e que podem causar um impacto muito grande se você não estiver preparado, pode se tornar um cisne cinzento, que é quando você tá consciente, awareness de que aquilo pode acontecer. Então, se a gente sabe que é possível ter um grande colapso global, por mais que a gente não torça pra isso, já não é mais um cisne negro, porque eu tô me preparando pra aquilo. Então, o que é um cisne negro? É aquele evento altamente improvável que ninguém nunca imaginou, que tá fora do radar, que acontece, que gera um impacto negativo muito grande, e a terceira característica dele é que depois que ele passa, as pessoas acham que ele era previsível. Ah, claro, a Al-Qaeda, o 11 de setembro, a Al-Qaeda tava preparando, é claro que era previsível. Não era. Muitas coisas não são previsíveis. O Google não era previsível, que é um cisne negro positivo, as grandes guerras, o 2008, o grande colapso não era previsível. Foram cisnes negros para todo mundo que não estava preparado. Então eu acho que a grande lição é a gente estar aberto a qualquer possibilidade, deixar a mente aberta e imaginar que tudo pode acontecer. E você tem que olhar o teu portfólio e a tua vida e falar: olha, eu tô preparado para tudo ou para quase tudo? Será que eu sofreria muito, me arrependeria muito se alguma coisa muito ruim acontecesse? É assim que você consegue se proteger desse cisne negro, né, Richard? Trazendo para uma visão prática de investimentos, imagina assim o seu portfólio, né? Se tem o cisne negro com essas 3 características, né? É inesperado, ou seja, ele vai te fazer de trouxa, porque é totalmente fora do radar, tem uma consequência absurda e depois que passa aparece, essa característica dele. Mas se você consegue, de certa forma, modelar eventos extremos, você transforma o cisne negro num chamado cisne cinzento. Quer ver uma abordagem prática disso? O Visa. O modelo Visa das camadas, simplesmente, ele trabalha isso. Ele transforma cisnes negros em cinzentos. Só que a gente não consegue transformar todos os cisnes negros em cinzentos, porque tem uns que estão aí fora do radar que a gente não tem, infelizmente, a capacidade, ninguém tem, de mapear eles. Como é que a gente se protege dele? Igual você tem o seguro de carro e da casa, o seu portfólio tem que ter o seguro de carteira. Só pra explicar, gente, Visa não é Visa bandeira de cartão, tá? Ele vai explicar. É, o modelo que o pessoal conhece aí, que acompanha o Primo, que a gente olha camadas com horizontes de tempo distinto, valoração, indicadores antecedentes econômicos, sentimento, ação dos preços. Então é uma forma de modelar, um modelo de fragilidade para modelar eventos extremos e transformar a maior parte dos cisnes negros em cinzentos, ok? Só que tem os cisnes negros que vão estar soltos por aí. Para eles não fazer a gente de trouxa, como a gente não tem como prever eles, a gente tem o seguro de carteira, igual a gente tem o seguro de carro e o seguro de casa. Mas aí tem a hora certa para fazer, específico. Então a gente
gente tá protegido. Então a gente modelou, a gente consegue ter a consciência de ajustar nossa exposição a um bom ambiente para aquele investimento e também se proteger do improvável, que é o desconhecido do desconhecido. Então, o cisne negro, a característica justamente dele, ele vai estar sempre fora do radar. Então, quando você vê uma matéria aí, primo, falando dos 10 cisnes negros possíveis para 2019, né, é bobagem isso, porque o cisne negro, ele é imprevisível. Só ex post, quando ele acontece, que vai ficar fazendo. E você vê a importância de você ter a ferramenta adequada para você conseguir modelar esses eventos extremos. E já aproveitando do Skin the Game, o Skin the Game é o conceito mais simples que tem e um dos conceitos incompreendidos por aquelas pessoas que não assumem riscos. Por quê? Skin the Game não é algo... Liga o que é Skin the Game? Pele em risco não é algo que vai fazer você tomar melhores decisões. É um filtro natural para que aqueles que tomam decisões ruins, aquilo que não dá certo, que deu errado, seja removido do sistema para que o sistema evolua. Então é isso. É tipo um cara louco aí no trânsito, dirigindo que deu maluco. Então, tipo, em algum momento ele vai ser filtrado do sistema, né? Agora, imagina uma situação que você tira isso, que a pessoa só tem o bônus, então ela ganha, e quando ela comete um erro, ela não perde nada. Quem perde são os outros. Então, é uma simetria que acontece na nossa sociedade, que é um grande absurdo. Por exemplo, a crise de 2008. Os banqueiros, o lucro era deles. Quando deu a crise e eles foram socorridos, foi com o dinheiro do contribuinte. Então, o prejuízo foi socializado. Já o lucro era deles. Então, você vê essa simetria. A importância do Skin the Game não é para tomar melhores decisões, mas é que a gente possa filtrar da sociedade aquilo que não dá certo, aqueles que tomam decisões ruins, que expõem o todo ao risco de ruim. Agora, a gente tá falando do Skin the Game, e isso é um dos pilares, se não o pilar central do Primo Rico, em que a gente tem muitas pessoas falando de finanças hoje, na internet, no mundo, enfim, acho que hoje talvez seja um momento em que tem mais gente falando de finanças aí por causa da internet. Só que, pô, depois de conviver muito, principalmente com o Richard, mas também com você, eu comecei a me sentir obrigado a expor o que eu faço, porque eu senti que se eu não fizesse isso, eu ia ser só mais um dos teóricos, fraude, né? E eu poderia ser uma fraude, né? Claro. Eu não sou, mas pra quem tá de fora não dá pra saber. Claro. Então eu comecei a adotar a postura de mostrar tudo que eu faço, pagar um preço pela exposição, mas também colher o bônus quando as coisas dão certo. Então, quando eu aplico um dinheiro, quando eu faço alguma coisa, eu sempre mostro extrato, mostro eu aplicando dinheiro. Porém, existem muitas pessoas que também são referências, e assim, milhares de pessoas que falam um monte de coisa e não dá pra saber se elas fazem ou não. Inclusive, é que como eu conheço um pouco dos bastidores dessa galera, eu sei que muitas delas não fazem o que as pessoas falam. E o que vocês têm para dizer sobre gurus e sobre gurus que a gente, primeiro, não consegue saber se são Skin the Game ou não, ou gurus que não fazem o que falam? Primeiro, a gente tem uma grande assimetria na própria estrutura do sistema financeiro brasileiro, que analistas não podem comprar e operar aquelas empresas que eles mesmos analisam e dão call. Então, eu brinco que é... Mas isso é verdade, Richard? Porque você já falou sobre isso, não, né? Não, depende do prazo. Do prazo. E você seguir algumas regrinhas dias antes e depois. Assim, o day trade ficaria comprometido, mas posições mais longas, assim, daria. Até poderia. Mas, de qualquer maneira, o cara não vem a público para mostrar que ele tem aquelas empresas que ele mesmo tá sugerindo. Então eu brinco que é um vegetariano ensinando a fazer churrasco, né? Porque o cara não come da própria comida. Então isso é uma assimetria muito grande. Segundo, esses comunicadores de finanças de investimento estão te ensinando, te falando para fazer alguma coisa e você não vê se ele tá fazendo. Então a maneira mais honrada é exatamente o que o Primo tem feito. Abre todas as finanças. Eu também, tudo que eu opero em opções, a minha carteira de ações, eu sou gestor de investimento, tenho carteiras administradas aqui nos Estados Unidos. Eu mostro tudo que eu tô fazendo, cada centavo, porque o cara consegue entender exatamente e eu estou filtrando o sistema. Se eu fizer uma bobagem, se eu vender uma opção errada, comprar uma opção errada e quebrar, eu vou ser extinto do sistema, eu vou ser humilhado e é assim que o sistema vai se apurar e vai ficar cada vez melhor. Quer uma dica? Sabe a melhor dica para você avaliar as ideias de uma pessoa? É você observar o cotidiano dela. O cotidiano da pessoa, o dia a dia dela, a forma como ela se relaciona com outras pessoas, como ela vive, vai te dar muito mais informações do que as próprias ideias que ela está pregando. Então, tem que dar um exemplo. Então você observa o dia a dia do cara, então, pô, você vê lá o cara começa a fazer algum treinamento mágico, uma fórmula mágica, né? Aí o cara começa a ostentar e tal, opa. Aí você vai ver antes, o cara não tinha nada, pô, entendeu? O cara ganhou dinheiro no mercado ou... Entendeu? Acho que é até uma coisa do mercado... Observe o cotidiano da figura, né? Uma coisa do mercado de cursos, né? Tem que ver se o cara... É muito que o Primo fala até nas lives que a gente tá fazendo do
desafio de 21 dias agora. Se o cara ficou rico antes ou se ele ficou rico defendendo um curso pra ficar rico. Isso é demais. O cara, eu vejo isso acontecendo direto, vocês também já viram? Direto. Assim, a pessoa, ela não é rica, mas ela vende pras pessoas um curso que ensina as pessoas a ficarem ricas. E aí, vendendo um curso, ensinando as pessoas a ficarem ricas, ela fica rica e depois mostra que ela é rica. Sim. Só que, porra, entra num ciclo. O cara ganha dinheiro É o inverso, né? É o inverso. E essa é a realidade da sociedade. O cara fica rico vendendo um livro de mundial. como ser rico, velho. Exato. Outro dia o cara me perguntou, Roxo, você que é milionário, o que você acha? Não, eu não sou milionário. Milionário pra mim é o cara que tem 10 milhões de dólares, entendeu? Isso é milionário. Eu sou um cara remediado aqui, entendeu? Eu acho muito divertido. E tem muito cara aí por aí se autoproclamando milionário, sendo que o cara ganhou dinheiro ensinando a ficar rico, né? Exatamente. E assim, eu não tem vejo... aqueles jargões, né? De tipo assim, se você fala que já ganha tanto dinheiro, por que você não fica, sozinho, com as suas operações sozinho, ganhando esse dinheiro e você tá aqui ensinando pra todo mundo? Aí o cara fala assim, não, porque eu quero ajudar as pessoas. Eu quero, a minha missão É um propósito de vida. Um testemunho pessoal, o Roxo tá de prova, né? De como, por exemplo, no meu caso, a minha fonte de renda, meu core business, é o mercado, é os meus negócios, etc. Eu acho legal, eu acho uma coisa bacana ministrar alguns treinamentos, etc. Até pra passar essa noção de como sobreviver no mercado, uma experiência, etc. E o Roxo é testemunha. Um dia, como a gente tem, quando faz lançamento, essas coisas, tem muitos compromissos que você tem que fazer, gravar, etc. Eu estava furioso, querendo jogar tudo pro alto, porque esses compromissos estavam atrapalhando uma posição que eu queria montar em café. E eu tava furioso, falando, pô, você tá me atrapalhando, eu vi do mercado, pô, como é que eu tô perdendo tempo? Que se dane, tipo, isso, sabe? Eu quero focar nos meus negócios, sabe? Aí eu tava ficando incomodado, porque eu falei, eu não vivo disso, de treinamentos, esses negócios aí, pra mim não faz parte da minha vida, assim, tanto que os únicos que a gente teve a primeira edição, né, do Investimentos Antifrágeis, teve o Criptos Antifrágeis, agora vai ter a segunda edição, e eu nem sei, né, se eu vou fazer outras edições. Teve sua participação na imersão lá, pô, na imersão, foi incrível. Verdade, cara. E teve eu também participei do curso do Primo. Chuva de conteúdos lá, cara, a galera mas, assim, ficou até tonta. Enfim, aí eu vi que, pô, mas eu fiquei, assim, transtornado. O Richard é o inverso, como ele ganha dinheiro no mercado mais do que ele ganha na educação, a educação muito mais, pô. É verdade que é uma missão, não é o Se eu for pensar o que eu ganho na educação, é algo que ia me deixar, me deixou até irritado, assim, sabe? Mais atrapalha. Que é um custo de oportunidade, assim, é brutal, assim, sabe? E aí eu vi que, pô, tava me atrapalhando naquele dia. Eu precisava sentar com calma pra ver como eu ia fazer a minha entrada no café, né? Mas veja, então, galera, você pode perceber se você comprar o curso do Richard, tipo, você não tá realmente dando dinheiro pra ele, porque ele tá meio que perdendo dinheiro ensinando. Não, mas veja, é que sabe o que é? Só pra gente deixar claro um conceito. Eu não acho errado você vender um curso ou você ensinar as pessoas sobre alguma coisa, seja sobre liberdade financeira, seja sobre investimentos, até porque a gente faz isso e a gente é skin da game, a gente faz, claro, o que a gente acredita. O que eu acho errado é você vender tudo isso sem ter feito isso antes. Isso, né? Então é ensinar a riqueza pela riqueza em si, inventar entendeu? O que você não é, né? Exatamente. Aí sim, é isso que eu sou muito contra. Mas sabe que uma hora chega a conta? Porque a pessoa não consegue ser o que ela não é durante muito tempo. Em algum momento, ela vai ser descoberta, ou ela vai ter um olhar pro espelho e sentir vergonha. A gente gosta muito de conviver com o Nassim Taleb, porque ele sempre deixa a gente desconcertado, né? Eu perguntei pra ele o que era riqueza, né? Que eu e o Rico gostamos muito, o Primo gostamos muito dessa questão do que é riqueza, o que é uma pessoa rica. E eu perguntei pra ele, falei, Taleb, o que pra você, o que é uma pessoa de sucesso, uma pessoa rica? E ele falou pra mim assim, sucesso primeiro pra mim é olhar no espelho e não sentir vergonha. Porque eu já senti vergonha outras vezes na minha vida, e isso pra mim é sucesso. Quando você olha no espelho e você tem orgulho de você mesmo. E segundo, ele diz que no passado, riqueza e felicidade, bondade não eram virtudes. Não existia. A grande virtude clássica é a coragem. A coragem pra ele é a grande riqueza, a pessoa que tem coragem. E que não dá pra fingir, né? É isso, porque a coragem é a única virtude que você não finge. Você finge que você é bonzinho, você finge que você realmente ensina, que você ganha milhões lá com o seu trade, que vai dar não sei quantas vezes aquilo que você colocou, mas a coragem você não finge. Mas por quê? Como não dá pra fingir? Não dá, o corajoso... Porque um ato de coragem você tá se expondo ao risco. Porque na prática é coragem ou medo, né? Então... Você coloca a cabeça na boca do leão. É coragem, você é macho mesmo. Não dá pra você fingir que você é macho. Ou você é ou você não é, né? E uma frase, né,
pra resumir tudo isso que a gente tá falando, né, desse pessoal que faz esse curso que eles mesmos não aplicam o que eles estão ensinando, é que é um karma, né, negativo, porque não se brinca com a esperança das pessoas, né? Imagina, você tá brincando com a esperança das pessoas, então eu acho que é uma linha que você cruza que, olha, eu que sou um cara, posso me considerar até bastante religioso, né? Eu acho que é uma linha que você cruza que não tem mais volta, sabe? Então é algo assim que eu acho que a importância que eu vejo até na religião é justamente essa, pra gente saber que tem coisas além desse mundo dos homens, então por isso que tem linhas que você não pode cruzar, porque a partir do momento que você cruzar elas, boa sorte que você vai receber ali, como diz o Rocha, a conta vem, né, Rocha? A galera tem que ter a responsabilidade que tá mexendo com os sonhos de muitos que não tem nada, né? A galera, exatamente, isso é uma coisa problemática e perigosa. Então, eu tenho uma pergunta pra vocês. Tipo, voltando lá no meio do podcast, o Richard falou que em 2015 ele falou numa matéria que ele viu que o mercado ia começar a subir na próxima perna de baixa. Eu quero saber, nesse mercado louco que tá subindo e bateu 100 mil pontos essa semana, se você tá vendo alguma perna de baixa que você acha que o mercado vai cair nos próximos anos, ou se você tem alguma previsão de alguma coisa. Olha, sinais de longo prazo ruins já temos dois, o mercado imobiliário americano e a inversão da curva de juros, mas isso aí são sinais de longo prazo, tá? Os indicadores antecedentes econômicos de médio prazo, eles ainda não se deterioraram, então não dá pra cravar o fim do mercado de alta brasileiro e nem norte-americano, ok? Essa informação é importante. O que acontece? No curto prazo, você tem sinais que isso que eu já vinha falando há dias, que estava pra vir uma correção, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Porém, a correção será mais uma janela de oportunidade pra você aproveitar e vir mais uma perna de alta. Mas a partir do momento que deteriorar esses sinais de médio prazo, aí você começa a alinhar todos os sinais, todas as camadas, e aí a gente pode decretar o esgotamento do mercado de alta, e não é que no dia seguinte vai começar a cair, e nem sabemos a trajetória, mas a gente vai saber que é a hora da gente mudar a nossa exposição ao mercado. Então eu te diria, no longo prazo teremos uma grande queda? Sim, já tem os sinais disso. No médio prazo, ainda não, mas é uma mera questão de tempo, mas a gente tem que... Quem vai dizer isso? O próprio mercado. Já dizia o livro A Arte da Guerra. Não basta ter um bom ouvido para ouvir o som do trovão. Não basta ter um bom ouvido para ouvir um som do trovão. Um cara que é surdo, como você tem uma diferença de velocidade da luz e do som, ele vai saber, né, que vai vir. Ele não precisa ouvir para saber, ele vê a luz primeiro, ele sabe que vai vir o barulho do trovão. Então, tem as ferramentas certas, os sinais, mas assim, os sinais ainda tá intacto o mercado de alta brasileiro e norte-americano, porém, já no capítulo final desse mercado de alta, tanto no Brasil quanto no mundo, e vai chegar depois, vai ter essa correção, e aí vai vir mais uma perna de alta, e sim, a gente vai conhecer a euforia, aquele momento que você fala pro cara que pode vir um bear, o cara te xinga, fala que ficou rico, que vendeu a casa, largou o emprego, faz cara termo. Que o cara tá alavancando, vai vir umas fórmulas mágicas de operações super banais, com nome em inglês, bonitinho, e aí vai ser insuportável. Esse momento é o momento de ir pra caverna e esperar o urso chegar. Primos, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, espero vocês no nosso próximo. Tchau!